Olá, amados irmãos e irmãs. Nós estamos na capital amazonense, atravessando um período de transição, passando do período chuvoso para o verão. Mas nós não vamos falar a respeito de ambientação amazônica. Hoje nós vamos refletir juntos a respeito da história da mulher samaritana, água viva e sede de alma. Um dos encontros mais tocantes e reveladores registrados nos evangélicos, rica em detalhes bíblicos, contexto histórico e aplicação espiritual para os nossos dias. Imagine você, alguém que carrega no coração o peso da vergonha, o fardo da exclusão social, a dor do fracasso e da rejeição. Imagine também essa pessoa evitando o convívio social, resignada a viver nas sombras invisíveis aos olhos da sociedade. Imagine mais ainda, essa mesma pessoa sendo vista, ouvida, valorizada e transformada por aquele que conhece cada detalhe do seu e do meu coração. Esse é o retrato da mulher samaritana, uma figura aparentemente comum, mas que se tornou símbolo da transformação, missão e revelação. Agora nós vamos passar à leitura da palavra que se encontra no livro de João, capítulo 4, versículos de 4 ao 7, que nos diz o seguinte: E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: Jesus, dá-me de beber? Continuando, amados irmãos, esse é um encontro inesperado entre Jesus e a mulher samaritana. Jesus ele está no caminho da Galileia, mas o texto diz que era-lhe necessário passar por Samaria, mas Jesus escolheu deliberadamente aquele caminho, pois havia ali uma alma sedenta esperando por ele. Então, Samaria, ela era uma região evitada pelos judeus. Os samaritanos, eles eram considerados impuros, mestiços, religiosos, heréticos. Havia uma espécie assim de ódio mútuo e era antigo entre os judeus e samaritanos. Mas Jesus, ele vem e quebra essas barreiras sociais, culturais, éticas e religiosas para simplesmente encontrar uma mulher. E não era qualquer mulher, ela vinha sozinha ao meio-dia ao poço, quando o sol estava mais quente. Então as mulheres geralmente buscavam água juntas, pela manhã ou à tardinha. Isso sugere que ela era marginalizada até pelas próprias mulheres da cidade. Então, o que aconteceu? Houve uma conversa transformadora, diria assim, um bate-papo entre Jesus e a mulher samaritana. Jesus inicia esse diálogo simplesmente assim, dizendo uma frase: dar-me de beber? Ela ficou estática, paralisada, porque isso era chocante para ela e para a sociedade da época. Um homem judeu falando com uma mulher samaritana em público e ainda pedindo algo que implicaria compartilhar um utensílio, algo considerado impuro pelos padrões judaicos. Mas a mulher se espanta e pergunta. Você pode encontrar esse diálogo, esse bate-papo, lá no versículo 9.
Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber água a mim, que sou uma mulher samaritana? Jesus, então, ofereceu algo infinitamente maior que ela não imaginava. Você vai encontrar lá no versículo 10. Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela, sem entender nada, porque ele estava falando da salvação, vida eterna, renovação espiritual, mas ela ainda está pensando na água física. Aos poucos, Jesus eleva a conversa do natural para o espiritual, mas o bate-papo entre eles dois continuam. A verdade revelada com graça. Então Jesus disse: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher samaritana respondeu: não tenho marido. Jesus então afirma: dissertes bem, não tenho marido, porque tivestes 5 maridos e o que agora tens também não é teu marido. Aqui estamos diante de algo muito profundo. Jesus revela a verdade dolorosa, mas sem condenação. Ele não diz isso para envergonhá-la, mas para libertá-la. Ele mostra que conhece inteiramente e ainda assim ama e fala com ela. Então ela começa a perceber que está diante de alguém especial e diz: vejo que és profeta. A conversa então chega ao ponto mais profundo. Você pode encontrar lá em João, capítulo 4, nos versículos 20 a 24. Disse a mulher samaritana: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Então Jesus respondeu: Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Então podemos dizer que essa é uma das mais altas declarações teológicas que Jesus já fez e foi feita a uma mulher samaritana. Eu diria que ela foi a primeira evangelista do Evangelho de João. Após esse encontro, veja o que ela fez. A mulher ela larga o seu cântaro, símbolo do seu passado, da sua rotina, da sua sede física e corre para a cidade. Você vai encontrar no versículo 29. Ela fala em voz alta: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Ela não escondeu mais a sua história. Ela a usa como testemunho. E qual foi o resultado disso? Está lá no versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, creram em Jesus, por causa da palavra da mulher que testificou: ele me disse tudo quanto tenho feito. Essa mulher, antes excluída e ferida, se torna uma pregadora, uma missionária, uma ponte entre sua cidade e o Salvador. Mas, para tudo isso, existe uma explicação espiritual para nós hoje. Jesus ele vai ao encontro dos invisíveis. Ele se importa com os esquecidos, com os feridos, com os desprezados. Ninguém está fora do alcance da graça. Não há barreiras que ele não atravesse. Preconceito, culturas, tradições, Jesus ignora tudo isso para alcançar corações. Ele confronta ainda
o pecado com a verdade e o amor. A mulher foi exposta, mas não foi humilhada. Foi curada pela verdade. Quem bebe da água viva nunca mais será o mesmo. A transformação dela foi visível, imediata e poderosa. Então, Deus usa quem menos esperamos. A primeira evangelista em João é uma mulher samaritana com um passado complicado. Deus escolhe vasos como eu e você, quebrados para derramar sua glória. Assim nós concluímos dizendo que a história da mulher samaritana nos lembra de que Jesus vê além das nossas aparências. Ele conhece nossas dores mais escondidas. Ele nos convida a beber da fonte que nunca seca. E como ela, somos chamados não só a beber, mas a anunciar. Não importa o seu passado, nem o que as pessoas pensam de você. Jesus sabe quem você é e mesmo assim escolhe se encontrar com você, comigo e qualquer pessoa. Hoje, ele ainda se assenta junto ao poço da nossa rotina. Ele espera um momento para nos dizer: se você soubesse o dom de Deus. Amém?